Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da BBArc7. Hoje, mais uma vez, o nosso episódio especial com a nossa especialista, Bárbara Ramos Dias. E hoje temos aqui um tema muito interessante. Mas antes de passarmos ao tema, já sabem, subscrevam o nosso canal do YouTube da BBArc7, cliquem no sininho para ficarem a par deste e de outros episódios da BBArc7. Hoje, o que é que vamos falar? Divórcio. Vamos falar do divórcio, das implicações que o divórcio tem a nível das crianças, desenvolvimento das crianças, dos filhos, dos adolescentes. Portanto, neste tema trazemos a Bárbara, que nos vai falar um bocadinho sobre o divórcio e as suas consequências. Olá, Bárbara, bom dia! Olá, bom dia! Então, em primeiro lugar, obrigada por mais um episódio especial. Hoje um tema muito interessante, o divórcio. Obrigada eu. Vamos começar mesmo por aí, Bárbara. Portanto, nos últimos tempos tem-se verificado que o número de divórcios tem disparado e com isto, quem tem crianças e filhos, portanto, há sempre algumas alterações. Será que a Bárbara nos pode falar um bocadinho sobre o que é que pode acontecer? Algumas dicas para os papás lá em casa? Sim, eu acho que o mais importante é nós, dentro do desafio do divórcio, conseguimos ajudar os nossos filhos a estarem o mais equilibrados possível e sentirem-se seguros. E para isso há 2 ou 3 coisas que não podem de todo acontecer. Então, a primeira é que os pais devem estar unidos na conversação com os filhos, a comunicarem que o mais importante é o amor da família, que o mais importante é o amor que os uniu, eles são o fruto desse grande amor e, portanto, é uma decisão conjunta. Porquê? Porque se as crianças se apercebem que é o pai que quer ou que é a mãe que quer, o que é que vai acontecer? Vai haver ali um pequeno desequilíbrio. Certo. Muitas vezes os pais dizem-me assim, Bárbara, eu tenho medo que o divórcio prejudique os meus filhos e o desenvolvimento dos meus filhos. Não é o divórcio, é aquilo que se faz no pós-divórcio. Ou seja, aquilo que se diz, o que se critica à mãe, o que se critica ao pai, que tantas vezes eu tenho aqui, Bárbara, eu não aguento ir para o meu pai porque a minha mãe porque o meu pai só diz mal da minha mãe. Eu não aguento ir para a minha mãe porque a minha mãe só diz mal do meu pai. Mas eles não percebem que nós somos filhos dos dois. Então, isto é o mais importante. Por muito que haja conflitos, que há sempre, por muito que haja zangas, por muito que haja discórdias, é nós termos a maturidade suficiente para perceber que não podemos estar a dizer mal do pai dos nossos filhos, até porque fomos nós que o escolhemos, não é? Então, o que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, honrar a mãe e o pai dos nossos filhos. Porque eles são filhos de um amor. Então, esse é o ponto número 1. Não dizer mal, honrar. A mãe é uma chata. Pois é, querida, a mãe é uma chata, mas não faz mal porque gosta imenso de ti. Então, honrar. Regras. As regras devem ser as mesmas na casa da mãe e as mesmas na casa do pai. Claro que há sempre coisas que são um bocadinho diferentes e, portanto, nós também somos todos diferentes. Mas é importante a hora de deitar, a hora de dormir. Portanto, aquela coisa das rotinas. Manter. Manter. Para quê? Para que a criança se sinta segura, sempre. Se a criança souber que estás-me a chatear, então agora vou para a casa da mãe. Estás-me a chatear, vou para a casa do pai. Ok, queres que eu te ajude a fazer a mala? Porquê? Porque se nós mostramos medo, se nós mostramos o quê? Gostas mais do pai? Ou gostas mais da mãe? Que horror, eu faço tudo e o pai não faz. Não. Eles sentem aí um desequilíbrio. Então o que é que nós temos que fazer? É dizer, ok, queres ir? Olha, mas as regras lá vão ser as mesmas. E telefonamos, olha, ele quer ir para a tua casa, mas mantém o mesmo, ok? O castigo é o mesmo. E se houver esta comunicação entre o casal, no pós-divórcio, as crianças vão se sentir seguras. Eles precisam de estabilidade. Não, eu ia fazer uma questão que é, às vezes o que acontece é que os divórcios não são muito pacíficos, não é? E nós sabemos que às vezes queremos colocar isso em prática, mas como é que funciona com aqueles divórcios mais complicados? Gestão emocional. É nós pensarmos, é assim, fomos nós que escolhemos amar aquela pessoa. Ou escolhemos ficar com aquela pessoa, não é? Não nos vai parar por acaso. Quer dizer, até pode vir parar, não é? Mas nós quisermos ficar com ela, quisermos ter filhos daquela pessoa. Houve um grande amor, então vamos respeitar esse amor.
por muito que nos tenha magoado depois, por muito que não seja aquilo que nós pensamos. Então é aprender a gerir as emoções, a gerir as nossas frustrações, porque nós queixamos-nos muito que os filhos não sabem gerir as frustrações, não sabem ouvir não, mas nós também não é? Então nós temos que esquecer um bocadinho a zanga, esquecer a raiva, esquecer a frustração e pensar, isto é para bem dos meus filhos. E, portanto, da minha boca não vai sair nada a falar mal do pai dos meus filhos ou da mãe dos meus filhos. E podemos ter técnicas, nomeadamente fazemos alguma coisa por nós. Ainda no outro dia eu pus um post no Instagram que eu salto no trampolim quando estou mais ansiosa, quando estou mais frustrada, mais irritada. Exatamente. Então nós temos que arranjar estratégias para lidar com as nossas emoções e não estarmos a criticar aquele que é o pai dos nossos filhos ou a mãe dos nossos filhos, não é? Certo, até porque os pais têm que estar bem também emocionalmente para dar suporte aos próprios filhos, não é? Claro, e por falar nisso, Bárbara, isto do divórcio pode ocorrer mediante várias faixas etárias, não é? Portanto, das crianças podem ser muito pequeninos, podem estar ali até aos 5 anos, ou também já podem estar na fase da adolescência, que por si só já é uma fase complicada. É um desafio. Há alguns pontos que tenham que terem atenção mediante as emoções que mediante as faixas etárias os pais devem estar atentos e também perceberem o que é que podem fazer e atuar em conjunto. Uma coisa que é transversal, desculpa interromper, há uma coisa que é transversal, que é capacidade de escuta. Nós temos que ter a capacidade de escutar os miúdos, ouvir todas as dúvidas deles, perceber todos os sinais, se eles se isolam mais, se eles comem mais, se eles comem menos, se eles dormem mais, se eles têm mais sono, se estão mais irritados. Lembrem-se sempre, quanto pior eles se portam, mais necessitam de ajuda, mais estão a pedir socorro. Então, vamos olhar para o pedido de socorro deles não como uma birra, mas ok, ele está em sofrimento ou ela está em sofrimento, e perguntar, o que é que tu sentes? Do que é que tu tens medo? O que é que te assusta? Quais são as tuas dúvidas? E dar-lhe certezas, que a certeza é o pai e a mãe vão te amar sempre. E mesmo que existam outras pessoas, eles vão te amar sempre. E vão estar sempre para ti. Porque depois, quando começam a aparecer novas pessoas na vida dos pais, eles precisam de ter também essa segurança, porque senão eles acham que vão ser trocados por aquela pessoa. Exato. E também pode haver aqui o receio dos próprios pais quando aparece outra pessoa do outro lado, não é? Saber se vai haver alterações de rotina, será que tudo se mantém? Tenho percebido que se calhar a mochila vem na mesma com o sumo que eu lhe enviei e por isso ele não bebeu o sumo. Pode haver aqui também às vezes... Mas isso lá está, são angústias nossas que nós temos que saber lidar como adultos. Se ele não bebeu aquele sumo, se calhar foi porque a outra pessoa foi amorosa e lhe deu um sumo que ele ainda gosta mais. Mas tem açúcar e o meu não tem açúcar. Ok, é uma vez. Não é? Não vamos estar a viver em conflito. Eu sou muito a favor da paz e do amor. Para mim é o mais importante e eu estou sempre a dizer isto aos meus filhos. O mais importante para mim, as regras mais importantes são o amor e a paz. E são essas que eu também me divorciei há 3 anos e o que eu faço com eles é, ok, eu e o pai temos mais ou menos as mesmas rotinas, temos as mesmas regras, mas há uma coisa que para mim é essencial e que para o pai também é com certeza, mas que para mim é mesmo. Eu odeio discussões, odeio gritos. Então, para mim, o mais importante aqui é amor e paz. Vocês podem desarrumar a casa toda, podem pintar tudo, desde que haja amor e paz e, claro, depois a seguir a responsabilidade de arrumar, obviamente, não é? Então, mas isso sou eu, não é o pai, não é? Se calhar o pai gosta mais de ter a casa mais arrumada porque nós todos somos diferentes, não é? Mas isso não quer dizer que o pai seja pior ou que seja melhor do que eu. Somos 2 pessoas diferentes. Tem que haver o equilíbrio, não é? Nas horas de deitar, nas horas de tomar banho, nas horas de comer, do que é que vão comer, do que é que não vão comer. Agora, se o pai tem uma pessoa que trata lindamente os meus filhos, eu só tenho que ser super grata a isso. E acontece isso. E os meus filhos adoram a madrasta, adoram. E isto, para mim, é o que me faz mais feliz. Claro. É saber que os meus filhos, quando estão com o pai, gostam de estar com aquela pessoa. São bem cuidados, ela também tem 3 filhos, gostam muito de estar com eles. Então, isso para mim é o mais importante, porque lá está, é a base do amor.
Claro, e do respeito também. E do respeito, exatamente. Claro. Então eu acho que é isso, nós esquecemos-nos um bocadinho das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas frustrações e valorizarmos o que é importante. E inseguranças, tal e qual. Será que vai gostar mais dela do que gosta de mim? Será que vai gostar mais dele do que gosta de mim? Não, o amor dos pais está lá sempre. Agora, se o amor dos pais é assim tão grande, é importante que os miúdos se sintam amados dos dois lados. Sim, desculpa. Legal. Não faz mal. Bárbara, e voltando aqui um bocadinho na fase inicial, ou seja, o divórcio não acontece assim, não é? De hoje para amanhã, olha, vou-me divorciar. Não é? É algo que vai sendo construído e analisado analisado pelo canal. Desgaste, vai havendo um desgaste, vai havendo... Tal e qual. E nesse período, que é o período de antes do divórcio, deve haver ali alguma preparação com as crianças, porque as crianças sentem, não é? Independentemente da faixa etária, eles são uma esponja. Deve aqui haver algum cuidado, obviamente que sim, mas por vezes acaba por passar, ainda há pouco a Bárbara falava em discussões, às vezes pode ocorrer perfeitamente uma discussão ou outra, não é? Portanto, convém ter cuidado nesse sentido. Mas quando se chega à conclusão que não dá mais, que chegamos ao ponto de ruptura, é importante falarmos com a nossa criança, o nosso filho, nesse sentido, prepará-la para... Sim, claro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a preparação. Obviamente, tentar haver discussões na presença das crianças e, portanto, mais uma vez, gerirmos as nossas emoções e gerirmos os nossos conflitos. E, por outro lado, também explicar-lhes que é normal, todos nós discutimos, temos pontos de vista diferentes, mas isso não quer dizer que não gostemos uns dos outros. O que acontece é que o amor, que é aquela coisa que faz com que os casais se unam e que nasçam esses rebentos maravilhosos, às vezes vai-se desgastando ou vai-se corroendo com o tempo e por isso aquele amor, aquela paixão, aquela vida una, às vezes vai para o outro lado e, portanto, vai acabando. E explicar isto às crianças e aos adolescentes de forma... com amor, lá está, não é? E não quer dizer que nós não gostamos de vocês, nós já não gostamos é um do outro como namorados, porque amigos vamos ser sempre. Porque vocês são a nossa união e, portanto, a amizade, o amor, o carinho, o respeito está lá sempre. E isso é muito importante, dar esta segurança às crianças, que é para eles perceberem que, independentemente de terem duas casas, ou de passarem a ter duas casas, vão ter o amor na mesma. E o amor... E é importante também colocar um termo definitivo, ou seja, não dá expectativa nem esperança à criança que vai haver uma... Eu aí tenho as minhas dúvidas, porque é assim, nada é eterno, não é? E nós não podemos dizer nunca. Certo. Para nós, naquele momento, pode ser uma certeza, não é? E depois, com o passar do tempo, percebemos, afinal, o que eu sentia não era que já não gostava, era uma relação desgastada e se calhar ainda amo imenso, ou amo imenso, mas não consigo estar com aquela pessoa. Temos feitios, crescemos em contextos tão diferentes que já não conseguimos estar juntos, apesar de haver amor. Portanto, eu acho que, acima de tudo, é a honestidade. É dizer, olha, não sei o dia da manhã. Neste momento, nós não conseguimos estar enquanto namorados. E aí os filhos vão perceber. Apesar de gostarmos muito um do outro, não conseguimos estar enquanto namorados. Ou, quem sabe, ou não, não é? Claro que não é dar a esperança, porque obviamente, e eu tenho muitos meninos aqui em consultório que têm muita esperança de ver os pais juntos e, portanto, que estão sempre a fantasiar, e isso também não é bom, certo. Não é? Mas sermos realistas... Cria ansiedade, exatamente, e criar rejeição nas outras pessoas. Certo. Porque, por exemplo, se o pai arranja alguém e os miúdos acham que, ou a mãe arranja alguém e os miúdos acham que há uma volta, vai ficar uma raiva gigante contra aquela pessoa que não tem nada, que não tem culpa nenhuma, não é? Obviamente. Claro. Então, eu acho que em tudo, e principalmente nesta história do divórcio, que é uma dor profunda, é falar com amor e verdade aos miúdos. Não sabemos. Quem é que sabe o dia da manhã? Nós achamos que acabou, não é? Mas não sabemos. Bárbara, duas notas finais que podem ser relevantes. Mesmo no contexto escolar, também é importante haver aqui um certo acompanhamento, não é? Portanto, para estas crianças definitivamente perceberem que estão a passar por um processo, uma alteração de rotinas, também é importante que elas tenham realmente essas bases para que na escola possam continuar a ter o seu sucesso escolar, não é?
Sim, e abertura para falar com os pais. E nós mesmo falarmos também, depende das idades, mas falarmos com a professora e dizer, olha, estamos a passar por esta fase, portanto é natural que ele ou ela tenham assim um comportamento mais desajustado. Se isso acontecer, não é mais do que uma chamada de atenção, vamos acolher em vez de castigar, vamos dar colinho e ouvir em vez de para a próxima não sei o que, não é? Então, se o contexto escolar também estiver avisado, de certa forma vai correr tudo muito melhor, porque o professor ou o DT vai dizer, olha, ao pai, ou mãe, há aqui um comportamento diferente, vamos perceber, vamos dar colo, vamos dar atenção, e com eles a mesma coisa, e portanto, se houver uma continuidade nas regras, nas rotinas da família, apesar de haverem duas casas, a família é sempre família, não é? Aquela família vai sempre existir, aquele conjunto de pessoas vai sempre existir. São os pilares, não é? É o castelo. Claro, é o castelo, sim. Que eu falo tanto do castelo, sim. Exatamente. Bárbara, só como nota final, lá para casa, quais são os conselhos que a Bárbara poderia deixar? Porque também sabemos que os pais também são humanos, não são de ferro, também têm os seus sentimentos, e lidar com uma situação destas, não só com as crianças, já não é fácil, mas com eles próprios também é importante, porque às vezes um ou outro não sai muito bem da relação, não é? Portanto, isto, claro que nós queremos sempre o melhor, mas poderá haver aqui um que seja mais fragilizado. Nesse sentido, alguma dica que a Bárbara queira deixar? Respeito por si próprio e pelo outro. Respeito por si, pela sua autoestima, pela sua segurança, pela pessoa que é, pelos seus valores, por tudo isso. E também respeitar o outro, nesses casos que está a dizer, não é? Respeitar a decisão do outro. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ou ninguém é obrigado a ficar com alguém, até mesmo gostando. Não é? Se não se sente feliz, se não tem capacidade para estar com outra pessoa, porque o mais importante é de facto nós sermos felizes e nós termos a nossa essência, porque os nossos filhos só vão ser felizes se nós estivermos felizes. Se nós estivermos contrariados num casamento e infelizes num casamento, então nós não conseguimos passar felicidade aos nossos filhos, não é? Claro. Portanto, primeiro que tudo é respeitarmos-nos a nós próprios e a outra pessoa com quem estivemos os anos que estivemos. Aproveitar o tempo em que eles estão com o pai ou com a mãe, quando é a guarda alternada, a nosso favor, a cuidar de nós, a ir ao ginásio, a passear, a estar com amigas, a ir beber um café, a cuidar, a mimar, a fazer no fundo aquilo que nós sempre fizemos com os outros, fazermos connosco. Então, se nós conseguirmos olhar para nós e nós sermos mais felizes, nós também vamos transparecer isso para os nossos filhos. E se calhar fazer um fim de semana com amigas ou com amigos, ou sei lá, divertir, aproveitar a vida, em vez de estar a carpir mágoas e depois quando eles vêm estamos irritados, não é? Então é claro viver. Até porque eles sentem, e se nós estivermos felizes também vamos estar melhor e mais disponíveis para os apoiar, com mais paciência, tal e qual. Bárbara, hoje ficamos por aqui. Acho que foi um tema muito interessante. Obrigada pelas suas dicas e esclarecimentos. Vamos também deixar aqui a sugestão para que lá em casa as famílias possam deixar algumas questões que possam fazer à Bárbara sobre este tema, algumas situações. Desculpa interromper, no livro, no Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos, que é está como falar com as crianças sobre o divórcio, sobre a morte, sobre a autoestima, sobre a falta de dinheiro, todas essas questões. Portanto, aqui tem um capítulo só de divórcio. Fica a dica e fica também outra dica do livro da Bárbara que está na plataforma da BB Arc 7, que é Consegues Tudo o que Queres, não é? Portanto, e é mesmo assim, portanto nada melhor de comprarem também o livro da Bárbara, lerem, porque às vezes nós precisamos daqui de alguns apoios externos para nos ajudar na nossa caminhada, principalmente quando há estas rupturas. Bárbara, muito obrigada por este Obrigada eu. E esperemos até ao próximo episódio, que também já será muito especial com o próximo tema, mas fica no ar. Um beijinho muito grande. Beijinhos grandes e pepitas de alegria. Obrigada, um beijinho. Beijinhos. Em casa. Obrigada a todos por assistirem a mais um episódio especial do podcast da BBR, que já sabem, continuem a seguir esta série de episódios com a nossa psicóloga Bárbara Ramos Dias. O livro da Bárbara está disponível também na plataforma BBR 7, Consegues Tudo o que Queres, e fiquem atentos aos próximos capítulos. Deixem os vossos comentários aí abaixo, que a Bárbara certamente poderá ajudar-vos nas vossas respostas e nas vossas dúvidas. Muito obrigada. Tchau!